Prejudicado, o vereador Eloy Frisso. Presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Cláudio, se há uma coisa que alegra advogados trabalhistas, é sem dúvida nenhuma lidar com empresas terceirizadas. Porque ele já entra com o processo sabendo que ele não vai receber da empresa terceirizada, mas vai receber da empresa que contratou. É o caso da prefeitura. Vossa Senhoria me surpreende com o número de mais de 1000 ações trabalhistas correndo contra o município. Eu já fui advogado trabalhista durante muito tempo, advogando para sindicatos. Por ser servidor municipal, nunca atuei contra o município, mas o escritório que eu trabalhava, por exemplo, só com relação à Comai, fizeram uma fortuna. Né? Uma fortuna, que depois virou FAS, né? Que depois virou FAS. Então a história é isso, né? Quando se fala em terceirização, esse é o problema da terceirização. A lei de licitações, ela permite a renovação dos contratos até 5 anos. O que acontece no 5º ano? A empresa terceirizada some, não recolheu o fundo de garantia, não paga férias, 13º e assim por diante. E aí, cai aonde? Cai na mão dos advogados. E os advogados fazem a farra, né? Fazem a farra porque alguém vai pagar. Alguém vai pagar. É isso, né, seu Cláudio? Dá para trocar de carro todo ano, né? Mais ou menos isso. Então... Então, isso que eu quero alertar, porque, de fato, algumas situações não é necessário terceirizar. E mesmo porque tu não havendo concurso público, não investindo no serviço público, tu cria um outro problema que é logo ali adiante na questão do financiamento das próprias aposentadorias dos servidores, né? Porque todo o nosso sistema previdenciário, municipal, estadual, federal, ele é um jogo de ganha, né? Vai entrando novos servidores, vão se aposentando, os novos servidores é que vão ajudando a cobrir a previdência dos que vão se aposentando. Esse é um jogo, tá? E que, na medida que tu vai terceirizando tudo, né, esse modelo vai para o saco. Eu, por último, gostaria de, até alertado pelo vereador Cláudio, no sábado começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade. E eu quero resgatar aqui a figura fantástica do ex-vereador Ari Bergosa, que junto comigo, eu fiz o projeto, mas junto comigo assinou o projeto de lei que criou o Campeonato Municipal de Clubes Não Filiados, à época chamava. Tá? E estou muito satisfeito, acho que o vereador Cadori, ex-vereador Cadori, que está à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, eu acho que vai ter um papel bom, porque ele gosta disso, né? O homem dos 1000 gols, né? 2000 já. Então, provavelmente vai jogar nos veteranos, disputando um campeonato municipal, né? Então, é uma pessoa que vai ter o foco para o futebol amador, o que eu acho muito bom. Mas resgato aqui de que uma ideia que copiei, não tenho vergonha de dizer, da Secretaria de Esporte de Flores da Cunha, que tinha um campeonato muito bom lá de futebol amador. Fui lá e copiamos a legislação deles, aplicamos aqui, e com o apoio da professora Marta Tres, à época secretária de Educação, e da saudosa vereadora Geni Petef, que à época trabalhava na Secretaria de Educação, e foi instituído, então, o Campeonato Municipal dos Não Filiados, que à época era atribuído à Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Esporte também era vinculada à Secretaria de Educação. Então, fica aqui essa lembrança, né, do saudoso vereador Ari Bergosa, e tomara que esse campeonato seja, de fato, um momento de congraçamento, né? Eu sei que o vereador Cláudio já está de malas prontas lá para torcer pelo Avaí, lá do Fátima, né? Mas todos nós aqui temos o nosso clube de preferência, né? Vai dar uma pauleira lá com a vereadora Daiane lá. Todos já têm aí o seu time para torcer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, vereador Cristiano Becker.